Mas oramos a Ti, Pai, pedindo graça, pedindo que Teu Espírito, Pai, esclareça a Tua palavra em nossos corações, em nosso entendimento. Que Teu Espírito nos guie, Pai, na verdade, fortalecendo, edificando, confrontando a Tua igreja e consolando o Teu povo. Assim oramos, Pai, pedindo que a Tua boa mão esteja sobre nós nesse tempo de exposição. Assim, Pai, oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos abrir agora a palavra do Senhor em Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1, dando sequência à nossa exposição em Filipenses, agora fechamos aí a primeira parte, a apresentação ali, a introdução da carta do apóstolo Paulo aqui aos Filipenses. E agora nós vamos dar sequência dos versos 3 a 11 nessa noite. Vamos fazer a leitura, diz assim a palavra do Senhor. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios de fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Irmãos, depois dessa saudação que Paulo dá aí nos versos 1 e 2, agora ele passa a essa ação de graça e orações pelos filipenses. Nos versos 1 e 2, vimos Paulo se apresentando como servo de Cristo e escrevendo aqueles santos que também estão unidos a Cristo, vivendo ali naquela região, né? E agora, nos versos 3 a 11, Paulo desenvolve uma das afirmações mais consoladoras, digamos assim, de toda a carta aqui aos Filipenses. Ela tem um trecho aqui que é um dos textos mais conhecidos, mais citados dentro da fé cristã, né? Que é: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Então, é interessante porque esse verso aqui é frequentemente citado como uma palavra de conforto, né? Como eu acabei de falar. E de fato é. De fato é. Mas precisamos observá-lo, irmãos, dentro do argumento do apóstolo Paulo aqui no texto. Paulo não está fazendo aqui uma declaração vaga sobre alguma espécie de otimismo espiritual. Tá? Ele não está fazendo aqui uma afirmação meramente otimista, né? Como quem está torcendo para que as coisas deem certo, para que o plano que Deus traçou na eternidade dê certo, né? Como quem está ali fazendo um foguinho ali. Dá certo. Não. Ele está falando sobre a obra de Deus na vida da igreja, sobre a comunhão dos santos no Evangelho, sobre a perseverança da graça e sobre a santificação que caminha para o dia de Cristo
como ele está organizando aqui. Então, isso aqui é bem denso, tá? E é bem propício, né, para o tratamento da igreja. Então, o texto se organiza aí em 4 movimentos aqui nessa sessão que a gente acabou de ler. Primeiro, Paulo dá graças pela cooperação dos filipenses no Evangelho. Isso está aí contido nos versos 3 a 5, esse primeiro movimento. O segundo movimento, Paulo afirma sua certeza de que Deus completará a obra iniciada naquele lugar, na vida do seu povo, na vida daquela igreja, ali nesse ponto central no capítulo, no verso 6. Terceiro, Paulo explica que essa confiança não é isso que a gente falou, né? Essa espécie de sentimentalismo, mas está fundamentada na participação comum da graça de Deus revelada no seu santo evangelho, que atraiu aquelas pessoas, que foi o que uniu aquelas pessoas a Cristo. Então, ele está aqui mostrando, trazendo essa realidade. Isso não é um sentimentalismo, isso não é alguma coisa que nos une como um clube, como uma questão social, mas é o próprio Evangelho, é a própria esperança contida aqui que nos atraiu, que nos uniu, que faz com que permanecemos unidos até a morte, num estado de paz, num estado de guerra, num estado de prisão, que é o ponto aqui, que é o contexto ao qual ele se encontra e no qual os irmãos não abrem mão dele, mas eles continuam enviando recursos ou mandando de alguma forma, assistindo ele nas suas prisões, confirmando esse evangelho. Ele está afirmando isso aqui, né, nos versos 7 a 8. E aí, nos versos que seguem, Paulo ora, né, para que essa obra continue produzindo amor, discernimento e fruto de justiça, versos 9 a 11. E aí, seguindo propriamente para a exposição do texto, entrando aí nessa primeira parte aí, Paulo faz o primeiro movimento aí, né, que é reconhecer. Ele reconhece a obra de Deus nas evidências da graça na vida da igreja, na vida do povo de Deus. Verso 3, o verso diz: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. O texto começa assim. Paulo começa aqui, irmãos, agradecendo a Deus, né? E às vezes a gente lê o texto e passa batido, né? É um agradecimento. Mas isso é importante, né? Eu sempre digo, isso não é aleatório aqui no texto. Isso é importante. Ele não começa aqui numa espécie de elogio, rasgando aqui elogios para os filipenses ali, para os irmãos. Embora houvesse muito o que reconhecer naquela igreja, mas o ponto é que ele começa dando graças a Deus, porque Paulo, o apóstolo Paulo aqui, como alguém maduro, como alguém que entende a realidade da fé, da vida cristã e de caminhar com Deus, sabe que tudo que há de espiritualmente bom, louvável, agradável no povo de Deus, procede da graça de Deus, da bondade de Deus, da ação e da iniciativa do próprio Deus em direção ao seu povo. Nunca o contrário, né? Do povo de Deus, mas sempre parte dessa iniciativa da graça de Deus. Essa é uma marca da teologia paulina. Quando Paulo ele olha, ele vê fé, amor, perseverança, serviço e generosidade na igreja, ele não atribui essas coisas à força natural do homem ou dos crentes ali envolvidos, né? Ele reconhece que tais frutos são evidências de que Deus está agindo na vida da sua igreja. Onde quer que se veja bons frutos, isso aqui que ele menciona, fé, amor, perseverança, boas obras, enfim, tudo. Primeiro ponto é saber e reconhecer e dar graças a Deus, porque é Deus, por seu Espírito que está operando, porque se isso dependesse de nós, irmãos,
Às vezes a gente, né, como liderança da igreja, como aqueles que estão a parte de determinadas coisas, né, se a gente não tem um discernimento espiritual, é tanta coisa, que às vezes a gente precisa, que não precisaria, sabe? Tanta coisa besta que às vezes temos que lidar, que às vezes não precisaria, né? Só Deus, só o Senhor Deus conduzindo a sua igreja, trazendo o seu povo a esse eixo, sabe? A essa centralidade na pessoa e obra de Cristo. E aí, irmãos, isso é claramente sabendo que é Deus quem une, é Deus quem mantém e sustenta esse povo, que às vezes é difícil, viu? E é interessante isso, porque tem um ponto aqui, que embora ele fale tudo isso, ele fala que ele tem esse povo no coração, todos, né? Ele não elimina alguns ali, embora sejam problemáticos. Lá no capítulo 4 ele vai tratar de um problema que tem no meio da igreja, né? Alguma contenda, alguma espécie de picuinha, de rixa que tem ali, né? Mas o ponto é a igreja do Senhor, ela não é perfeita, ela é composta por homens como eu e você, pecadores, às vezes difíceis, viu? Difíceis, mas são eleitos do Senhor, que o Senhor chamou para caminhar conosco, ou às vezes, né, somos nós mesmos esses. Né? E aí, avançando, verso 4, acrescenta, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações. Paulo aqui, ele faz a menção de que em todas as orações dele, em todas as súplicas dele, no caso, pelos irmãos ali, por aquela igreja que iniciou ali, ainda em Atos 16, né? Ele tem feito em todas as suas orações. E o ponto aqui é que Paulo, irmãos, ele está preso, mas ele ora com alegria. Isso é interessante, porque isso já introduz aqui diante dos nossos olhos, um dos temas centrais da carta, né? A alegria cristã. Né? E isso nos indica algo, isso nos ensina, isso nos instrui que a alegria, o contentamento cristão não nasce da ausência do sofrimento, de problemas, de crises, de situações adversas, mas essa percepção nasce da percepção, essa alegria, na verdade, nasce da percepção correta da obra de Deus, da graça de Deus operada em nossos corações. E a razão dessa alegria, irmãos, aí está no verso 5, está aí exposta no verso 5, pela vossa cooperação, né? Paulo, ele vai introduzir essa questão, mesmo estando preso, ele está dizendo, fazendo sempre com alegria, tá? Não é com murmuração, não é com pesar e tristeza, mas com alegria. Ele está falando que ele está fazendo súplica. No verso 5, ele está dando essa razão da alegria, né? Pela qual ele está sempre orando, sempre suplicando por todos os irmãos ali daquela igreja. E ele vai dizer porque pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. A palavra traduzida aí por cooperação, ela é bem interessante. É a palavra koinonia, né? E ela pode significar comunhão, participação, né? Ou parceria, tá? Ou parceria. Mas aqui, essa comunhão tem um centro bem específico, que é aquele que nós mencionamos no início. É um centro bem e extremamente específico, que é o Evangelho. É o Evangelho. Essa cooperação envolvia aqui, pelo menos, 3 questões ou 3 coisas que nós vamos ver aqui nesse desenvolvimento. Primeiro, eles creram no Evangelho e permaneceram firmes nele.
né? Desde o início, quando o evangelho chegou a Filipos, eles responderam com fé e continuaram perseverando ali de forma constante. O segundo, eles ajudaram Paulo nessa missão ou nesse trabalho ali. A igreja de Filipos apoiou Paulo, inclusive financeiramente, para que o evangelho continuasse avançando. Isso nos é dito lá em Filipenses 4. Abra aí comigo. Filipenses 4, avançando aí na... Filipenses 4, verso 15. Ele vai dizer aí, verso 15, e sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros, porque até para a Tessalônica mandasses não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Então, isso engloba aí essa questão, né, desse apoio, né, até mesmo financeiramente, para que o evangelho pudesse ser propagado, para que o evangelho pudesse, né, ser essa mensagem expandir, né, e alcançar outros lugares e regiões. E terceiro, eles participaram das lutas que a pregação, o proclamar do evangelho carrega, né? Paulo diz que eles eram participantes da graça com ele, tanto nas suas prisões, quanto na defesa e confirmação do evangelho. Então não era uma parceria superficial aí, né? Esse termo ali que ele emprega ali, né? É mais de fato, uma identificação real com a causa de Cristo, com o reino do nosso Senhor e Cristo. Em resumo, irmãos, cooperação aqui no Evangelho significa que os filipenses não eram meros espectadores da fé, aquelas pessoas que achavam interessante, achavam a coisa até atraente e aderiam ali, né, como por mera aderência. Né? Eles eram de fato parceiros da missão, eles receberam o evangelho, permaneceram nele, sustentaram sua expansão e participaram das lutas e alegrias da obra de Deus juntamente com Paulo. Juntamente com Paulo. E quando Paulo diz, desde o primeiro dia até agora, nos remete àquele primeiro tempo, aquele primeiro momento, lá em Atos 16, a igreja de Filipos começou quando o Senhor abriu o coração de Lídia para atender aquelas coisas que o apóstolo Paulo estava pregando, instruindo, ensinando ali. Depois, uma escrava foi liberta de um espírito de adivinhação. Depois, Paulo e Silas foram presos e, a partir dali, né, a gente sabe que o desenvolvimento ali foi que o carcereiro se converteu e com ele a sua casa. Ou seja, a igreja de Filipos nasceu na iniciativa soberana de Deus por meio da pregação do Evangelho, através da vida de homens como ele, aqui o apóstolo, é enviado pelo Senhor. Então, quando ele diz aí, ele usa essa expressão aí, desde o primeiro dia até agora, ele está destacando essa consistência deles, né, de permanecer, né, de estar ali, de não ser uma mera aderência, algo superficial, mas se mostra como algo consistente, né? Não foi aquilo que às vezes você vê. Eu vi muito isso. As pessoas chegam emocionadas por sei lá o quê, né? Elas chegam entusiasmadas e passa o tempo, né? Ela está ali e daqui a pouco ela adere até certo ponto, daqui a pouco ela se vai. Não é porque a mensagem não é boa, não é porque o pastor não é bonitinho, não é por nada, é porque a mensagem proclamada, o
o eixo, o núcleo daquilo que está sendo anunciado não gerou vida, não produziu nada no coração dela. Por isso que as coisas, quando o tempo vai passando, isso não se torna atraente mais, isso se perde o gosto, perde o vigor, ela se esfria e vai. É como aquele texto da parábola que o Senhor conta, né? Uma semente cai à beira do caminho, outra... enfim, todas as etapas que ali são colocadas. Então, o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui, dando ênfase desde o primeiro dia até agora, é mostrando essa consistência, que não era um entusiasmo passageiro, né? Eles estavam, de fato, continuando como uma profissão verdadeira. Eles continuavam professando Cristo, seu Evangelho e o avanço do seu santo Evangelho no mundo. E aqui, irmãos, há algo importante que nós precisamos tocar, que serve como aplicação, né? Que a gente pode observar aqui, é que nem toda comunhão visível, né, é necessariamente comunhão no Evangelho, né? Pessoas podem se reunir por amizades, por tradições, por afinidade social, né, até por preferência religiosa, né? Eu vi um movimento na igreja onde eu participei por anos. Eu vi um movimento onde se teve uma espécie de, digamos, um interesse pela fé reformada, né, de um pequeno grupo. E esse pequeno grupo, ele procurou se organizar de uma forma, né, se retirou do nosso meio, ele procurou se organizar de uma forma, e eles ali, eu vi, né, claramente isso, eles, sem um pastor de fato que os dirigisse, que os conduzisse, né, na doutrina, no ensino, eles descambaram para o orgulho, né? O orgulho intelectual, o orgulho da doutrina, de conhecer doutrina por conhecer doutrina, né? Aquela história de fé por fé, né? Ele tem uma fé saudável, tem uma fé que conhece bem a articulação teológica. Irmãos, isso é loucura, isso é loucura. Então, não se iluda com essa questão, né? Porque nem toda comunhão visível necessariamente é comunhão no Evangelho, né? Embora eles estivessem ali com essa ideia, com uma proposta que talvez fosse até legítima, mas quando você vê os desdobramentos daquilo, né, os apontamentos que distorcem a questão da eclesiologia, dos princípios que Deus estabeleceu para que a sua igreja fosse governada, né, você vê o completo distanciamento dessa realidade. Pessoas podem se reunir por afinidades, por preferências religiosas, mas a comunhão da verdadeira igreja de Cristo, ela é mais profunda, ela é mais distinta, ela nasce da união com Cristo e se expressa em participação comum na causa do Evangelho, dentro dos critérios que Deus estabeleceu para que a sua igreja nasça, cresça e se desenvolva nesse mundo. Não é a revelia, não é a revelia, né? Não é de forma a revelia que isso acontece. Então, a pergunta aqui é: a nossa comunhão é de fato uma comunhão no Evangelho? Nós temos de fato vivido essa aderência ou essa comunhão como aqueles que estão unidos a Cristo e ao seu povo na vida e na morte? Ou é apenas uma questão religiosa?
Ou é apenas uma questão religiosa? Irmãos, essa pergunta, hoje, agora, talvez na atual conjuntura que nós vivemos no nosso país, embora não esteja muito longe disso, talvez não faça sentido. Mas isso pode mudar do dia para a noite, de um momento para o outro, onde nós sejamos impedidos de ter uma expressão pública da nossa... Já está acontecendo, né? Já está acontecendo, né? A fé cristã, ela é impedida em muitos lugares de ser expressada. Você pode expressar qualquer coisa, você pode expressar qualquer outra questão, ainda que seja falsa, outra religião, ainda que seja falsa. Mas quando você fala da fé, do cristianismo, do evangelho, isso é proibido, ou isso não é aceito, ou não é bem aceito. Né? Então, se as coisas mudam, né? Se vem a perseguição, se vem a espada, como a nossa fé, como essa comunhão nossa, como essa nossa profissão, ela se mostrará. Como ela se mostrará diante da possibilidade de você perder coisas, de você perder bens, de você perder, se possível, a sua própria vida, sua liberdade. Isso, irmãos, deve ter algum ponto de reflexão em nossas mentes, nossos corações. Tá? Isso deve ter algum ponto de reflexão em nossos corações, porque isso pode acontecer. Isso pode acontecer com o povo de Deus, isso tem acontecido pelo mundo. Tá? Isso tem acontecido pelo mundo. Paulo aqui dá graças porque os filipenses, naquela igreja, naquelas pessoas, havia evidências reais da graça de Deus para suportar todas as provas para que o evangelho avançasse, para que o evangelho estivesse progredindo. Isso fica muito marcante quando você conhece o contexto no qual aquela carta está sendo escrita, né? O apóstolo Paulo em prisão, em um lugar, em um império, em uma área em que você se associar com aqueles que estavam em prisão, isso tinha custos, isso podia custar coisas a eles. Eles podiam perder. E Paulo está dando graças a Deus ali, porque ele havia uma aderência que não era fingida, que não era uma união ou uma comunhão por um interesse mundano, carnal, temporal, mas que ia muito além dessa realidade. E aí, irmãos, no verso 6, Paulo, ele avança aí esse argumento, esse desenvolvimento aí, né? A certeza de Paulo está em Deus, não nos Filipenses. Né? O verso 6 diz: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aqui está o centro doutrinário, irmãos, da passagem. Aqui nós temos esse centro doutrinário. E existem aqui algumas posições que não nos cabe aqui ficar discutir, né? Cada uma delas, mas vale a pena a gente pelo menos citar aqui duas, no que diz respeito à interpretação dessa passagem, né, ou do que diz respeito a essa boa obra, ou de quem está fazendo essa boa obra, ou o que significa de fato essa boa obra aqui. E a primeira posição trata aí de uma leitura meramente financeira, missional, restrita, tá? O que isso significa? Alguns exegetas, alguns intérpretes da Escritura argumentam que, dado o tema imediato, no verso 5, né, que é a ideia que a gente tratou ali de koinonia, né, essa comunhão, essa união ali dos filipenses no Evangelho,
que no contexto da carta inclui claramente sua participação financeira, como nós vimos lá na frente. A boa obra ali, segundo essa primeira posição, 1,6, seria especificamente essa parceria prática e não a obra salvífica, não é, geral. Tá? Então, existe uma linha, existe uma posição entre alguns intérpretes que vai trabalhar ali essa boa obra, né, como meramente algo dirigido a essa obra financeira ou essa questão aí. A segunda posição trata aí de uma leitura soteriológica, eclesial ampla e que envolve aí até a questão, uma questão escatológica, que é a posição majoritária, tá, da igreja entre os grandes comentaristas reformados, né, entre aqueles comentaristas clássicos aí que nós conhecemos, e é a que sustenta legitimamente aqui, né, a doutrina da perseverança dos santos, que está aqui impressa nesse verso que nós estamos agora debruçados. E uma das posições aí bem interessante é do próprio William Hendricks, né, em seu comentário. Ele observa aqui, William Hendricks, que Paulo, ele vincula, e aí citação já do Hendricks, ele vincula estreitamente a perseverança humana, que é essa vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até o presente, com a perseverança ou a preservação divina, aquele que começou uma boa obra em vós, a levará a cabo até a sua conclusão. E ele acrescenta, qualquer doutrina da salvação que não faça plena justiça a esses dois elementos é anti-escriturística. Embora seja verdade que Deus leva a sua obra à conclusão, é igualmente verdade que, uma vez que Deus começou sua obra nos homens, estes, de modo algum, permanecem meros instrumentos passivos. Nosso ponto aqui, irmãos, é perceber que a boa obra que Paulo faz menção aqui não é apenas um evento pontual de contribuição, mas que engloba todo o processo de salvação aplicada, justificação, santificação, glorificação, vistos como uma unidade que tem Deus como o seu autor do início ao fim, sem que isso anule a participação responsável do crente nisso, ou nesse desenvolvimento, no que diz respeito aqui, né, o progresso desse avanço do Evangelho aqui no mundo. O verbo que é empregado aí para aperfeiçoará ou completará, né, ele carrega tanto o sentido de continuidade quanto de finalização. Paulo está dizendo que a obra que Deus começou será levada à sua consumação final, consumação aqui escatológica, apontando para o fim, apontando para uma conclusão, essa consumação de fato, não apenas mantida em curso. E esse ponto aqui, ele é importante, perceba bem, não é um ponto que nós podemos entender. Deus vai continuar agindo, mas Deus vai trazer essa obra a um alvo definido, um alvo certo, algo que Ele estabeleceu e que Ele está conduzindo para esse ponto, para esse objetivo que Ele mesmo determinou na eternidade. Isso ganha ainda mais peso quando visto sob uma leitura cristológica, escatológica. A obra que Deus iniciou nos Filipenses, irmãos, a obra da graça salvífica, cuja evidência, então, visível, é precisamente aquilo que Paulo já desenvolveu nessa koinonia generosa e seu compromisso com o Evangelho, terá sua conclusão até o dia de Cristo Jesus. É uma expressão técnica aí
do apóstolo Paulo nessa carta para a, o retorno de Cristo em juízo e glória. Então, irmãos, nós podemos extrair disso que o fundamento da confiança de Paulo não está na constância meramente dos filipenses, né? Não está na constância meramente dos filipenses, mas na identidade do sujeito da frase. Tem um sujeito aqui, tá? Então, essa estrutura aqui, né, do fundamento da confiança que o apóstolo Paulo fala que está no sujeito da frase, ou seja, aquele que começou boa obra. Esse é Deus, né? E o verbo principal aí, né, ele aponta nessa perspectiva, nesse futuro do indicativo, né? Não é uma esperança condicional, né? Como se fosse assim, talvez ele cumpra se eles perseverarem. Se eles perseverarem, aí sim Deus pode cumprir. Mas se eles não perseverarem, aí fica difícil, né, de Deus cumprir. Não, a estrutura gramatical aqui encerra essa questão de forma bem objetiva e bem clara. O sujeito aqui, Deus, aquele que começou a boa obra, ele invariavelmente concluirá essa obra exatamente dentro do seu propósito e objetivo para o qual ele projetou isso. Então, irmãos, a perseverança dos santos, a nossa perseverança, a perseverança do povo de Deus, não é uma doutrina ou não é algo sobre a força de vontade do crente de viver ou de perseverar ou de ser salvo em si. A doutrina da perseverança é uma doutrina sobre a fidelidade imutável de Deus ao seu próprio decreto eletivo. Deus teve a iniciativa de salvar o seu povo. Para ele salvar o seu povo, ele decretou como isso iria acontecer, os meios, a forma, tudo passou pelo decreto, pela vontade de Deus, pelo seu decreto eletivo. Então, consequentemente, a nossa perseverança não é uma questão de boa vontade meramente nossa. Né? Para que no final nós digamos, olha, aquele dia foi difícil, viu? Mas ainda bem que eu tive força de vontade. Foi aquela força de vontade, aquele dia que me fez estar salvo. Crente nenhum vai poder dizer isso, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Nós olharemos, irmãos, na eternidade, para essa condução aqui nossa, para a forma como nós vivemos, nós teremos essa percepção, nós veremos ainda mais reluzente diante de nossos olhos o mérito de Cristo nessa perseverança, nessa segurança que o povo de Deus tem de estar a salvo. Não é você, irmãos. Não é você, não sou eu que garantimos isso, né? Filipenses 1, verso 6 não diz, vocês vão perseverar porque são fortes. Ele está dizendo aqui, Deus vai terminar o que começou, porque Ele é fiel aos seus decretos, à sua palavra. Veja como a coisa muda, né? A garantia aí migra inteiramente do sujeito humano para o sujeito divino, né? E é exatamente esse deslocamento que torna o texto uma prova bem clássica da doutrina da perseverança dos santos, que está alinhada a Romanos. Abra comigo a palavra do Senhor aí em Romanos 8, verso 29. Veja o que diz.
Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Veja esse processo todo, né? Essa segurança. Ainda o Evangelho de João, capítulo 10, Evangelho de João, capítulo 10, veja que interessante, verso 28. Diz assim: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Então, o ponto aqui que o apóstolo Paulo está tratando envolve primordialmente a eleição de Deus, os seus decretos e o caráter do próprio Deus que está envolvido na salvação do seu povo. É por isso que o seu povo permanece salvo. É por isso que nós permanecemos salvos, apesar de nós mesmos, apesar da dos nossos pecados, apesar da nossa natureza corrupta ainda abrigada em nós. Mas aí o texto avança nos versos 7 a 8, né? Paulo tratando aí do aspecto que a perseverança, então, ela se manifesta na participação da graça, né? E não somente no que diz respeito a uma participação de uma graça alegre, feliz, mas também no sofrimento, né? Mas também no sofrimento. Veja os versos 7 e 8. E ele diz: aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho. Pois todos sois, veja o termo e a expressão que ele usa, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna, algumas traduções, nas entranháveis misericórdias de Cristo Jesus. Ou seja, Paulo acabou de dizer aí no verso 6 algo grandioso, né? Que é que Deus não abandona a obra que ele começou, né? Aquilo que ele deu início. E ele está trabalhando na vida da sua igreja, conduzindo-a, né, ativamente para aquele grande dia, o dia de Cristo Jesus, né? A essa consumação. E o interessante aqui é o tom que o apóstolo Paulo emprega aqui, é um tom extremamente pastoral. Um tom pastoral. Alguns comentaristas desenvolvem aqui a ideia de que seu cuidado pastoral se aflora aqui, né, fica bem aflorado por uma questão por um ponto, né, por estar ele em prisão, distante da igreja. E então aqui é como se ele estivesse procurando fechar ou encurtar aqui essa distância, mostrando que no Evangelho e na pessoa e obra de Cristo Jesus, eles estão ligados, eles estão juntos, estão unidos em um só propósito, dentro desse corpo, né? Unidos a esse corpo, eles estão próximos. Paulo diz: é justo que eu pense assim de vocês. O verbo aí que é empregado para essa ideia, pensar, Paulo usa aí a respeito dele, não significa meramente uma questão intelectual, né, de um exercício de memória meramente, mas trata-se de um movimento da vontade, um movimento uma feição da vontade, ou seja, não é só uma opinião que Paulo nutre aqui, simbólica sobre os irmãos ali na igreja de Filipenses, mas é uma disposição interna do coração dele,
voltada para os crentes, voltada para aqueles irmãos que se uniram, que se agregaram ao evangelho que foi pregado, a essa mensagem que também o atraiu, que também o cativou, que agora eles estão unidos a ela. Então, o que ele está dizendo aqui está, e mais uma vez, intimamente ligado àquilo que os une, que é o evangelho. O fundamento dessa disposição, aí ele explica na sequência: porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do evangelho, pois todos, interessante esse termo todos aqui no meio disso aí que a gente acabou de falar, né? Sois participantes da graça comigo. Dando mais um destaque aqui, o vínculo que os une aqui, que Paulo está expondo, não é meramente um vínculo como se fosse algo empregatício, né? Um negócio, né? Como aquela relação investidor, ou seja, aqueles que os filipenses, né? Aqueles que estão investindo, né? Na proclamação, no avanço, na pregação, né? Que se espera algum resultado. Não é aqui uma relação de investidor com uma espécie de funcionário, em que um sustenta o outro mediante um retorno esperado. É algo muito mais profundo. É o vínculo de um único corpo, em que cada membro exerce sua própria vocação, mas que converge no final das contas para o mesmo alvo. E é exatamente essa lógica aqui que Paulo vai sistematizar em Romanos, que a gente leu aqui na leitura continuada, Romanos 12, versos 6 a 8. Abra a sua Bíblia comigo, veja o que Paulo está aqui falando, que é sistematizado ali no verso 6 a 8 de Romanos 12. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou que o que ensina, esmere-se no fazê-lo, ou o que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, tratando ali da questão que está envolvida ali, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Paulo não está dizendo que ele cuida da proclamação, enquanto os filipenses cuidam apenas do sustento. O texto aqui, irmãos, ele declara coparticipantes com ele. A ideia ali de participantes é exatamente essa, eles são coparticipantes dessa obra com ele, tanto nas algemas quanto na defesa e confirmação do evangelho. E aqui é interessante a gente perceber isso, irmão, porque a gente tem a mente muito fechada com relação a isso, muito longe dessa realidade. Perceba, a vocação de cada um se exerce de modo diferente. Paulo na voz que defende e confirma o evangelho diante dos homens, diante dos tribunais, os filipenses na intercessão e na provisão que sustenta essa voz, que sustenta esse avanço, que dá os meios ordinários, comuns, para que isso aconteça, para que o reino avance. Mas a obra que resulta, o resultado da obra é uma só, pertence igualmente a todos os cooperadores, todos aqueles que estão envolvidos. Paulo destaca aqui como coparticipante. Ele não faz uma dicotomia aqui, ele não divide isso. Pelo contrário, ele une essa questão bem dentro de um tom pastoral, motivando-os, né? Dando a eles essa direção. Vocês estão aqui, vocês estão unidos. O evangelho, ainda que eu esteja aprisionado, o evangelho está avançando e ele avançará no mundo. Então não há aqui dois trabalhos paralelos, irmão, um espiritual e o outro material. Há uma única obra do evangelho e cada vocação dentro do corpo de Cristo é parte real e inseparável dela para a glória de Deus.
a edificação do corpo de Cristo e o avanço do seu santo evangelho. E aí no verso 8, Paulo dá uma espécie de garantia, né, que foi falado aí na nossa escola bíblica dominical, né, foi tratado aí sobre esse termo que Paulo usa aí, né? E aqui ele escolhe aí dos termos, né, como se fosse uma garantia, verso 8, deixa eu voltar aqui, Filipenses 1:8. Ele vai dizer, pois minha testemunha é Deus. Ele evoca aí o Senhor como a testemunha daquilo que ele estava falando, escrevendo por cartas e relatando com relação ali aos irmãos em Filipenses. Né? E aí também ele dá a garantia, né, com outros termos aí. E é interessante aqui que ele usa um termo, irmãos, talvez seja o termo mais forte, termo mais forte mesmo, que o grego oferece para emoção, né, para descrever uma emoção aí, né, que é entranhas, né, que é o lugar mais visceral do corpo, usado no mundo semítico para designar o afeto, uma espécie de aquele afeto mais profundo possível da alma, né, ou do ser com relação ao outro. Ele vai usar exatamente esse termo quando ele diz na terna misericórdia de Cristo. Né? Mas o detalhe interessante aqui é onde ele localiza essa fonte aí, né? Onde esse afeto está entranhado. Ele não diz aí, tenho saudade de vocês na minha ternura ou nas minhas entranháveis. Ele diz, nas entranhas de Cristo Jesus, né? Nas ternas misericórdias de Cristo Jesus. Calvino, comentando esse verso, né? Ele vai dizer que Paulo aqui acrescenta entranhas, ou ele usa aqui justamente para indicar de onde brota esse afeto que tem o próprio Deus como sua testemunha. Isso parte do próprio Cristo. Né? E mais uma vez, veja a redundância aqui, mais uma vez, ele está voltando para o centro, para aquilo que une todos os filhos de Deus espalhados sobre toda a face da terra, que é o Evangelho, que é aquele que aponta para Cristo, que mostra toda a boa notícia de que Deus deu seu Filho para a salvação, para a segurança, a preservação do seu povo. Né? Por isso que ele usa, ele emprega esse termo bem forte aqui, né? Para mostrar que o sentimento que Paulo nutre ali não é um mero sentimentalismo, né, carnal, mas está ligado, invariavelmente associado a Cristo Jesus, às misericórdias entranháveis de Cristo Jesus. E aí o verso 9, nessa seção aí que vai até o verso 11, Paulo faz essa oração, ele mostra essa forma aí que ele está intercedendo e orando pelos seus irmãos ali, né, para crescimento e santidade. Ele vai dizer aí no verso 9, e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. Irmãos, essa oração aqui, ela é essencial para que a gente entenda aí corretamente a perseverança dos santos, que é o tema, ou é o ponto que está sendo desenvolvido aqui. Paulo acabou de dizer que Deus completará a sua boa obra, mas em seguida, aí, se você reparou bem, ele ora para que a igreja cresça, e isso mostra que a certeza da preservação divina não elimina esses meios. Deus preserva seu povo fazendo-o crescer em amor, conhecimento, discernimento e fruto de justiça. Tá? Então,
A perseverança dos santos não é algo passivo, nós não perseveramos passivamente. Esse é o ponto aqui. Paulo ora para que o amor deles aumente, né? Paulo ora para que esses frutos apareçam, para que eles amadureçam, para que eles cresçam e se desenvolvam nessa segurança que o Evangelho e que a salvação traz à Igreja de Cristo. Então, o ponto é esse, né? O amor cristão aí, ele engloba tudo isso, né? E aqui o apóstolo Paulo está mostrando, né? Esse amor, esse amor entranhável sendo exposto em oração para que eles não permaneçam numa forma estática, né? E o outro ponto interessante aí é essa palavra que ele usa aí no verso 9 ainda, né? Conhecimento e toda percepção. A palavra conhecimento aponta para a compreensão real da verdade de Deus, né? E percepção aponta para o discernimento moral e espiritual. Paulo quer ver a igreja, né? Uma igreja que caminhe em amor, em maturidade, juízo e discernimento espiritual. Irmãos, que coisa triste nós olharmos, e eu falo isso, né, como homem que sou, né, pecador, miserável. Que coisa triste é como homem nós olharmos para a igreja e você vê, sabe, aquela estagnação, né? E eu falo estagnação no sentido de que você vê os mesmos pecados sendo cometidos, aquelas mesmas dificuldades, não há progresso, não há avanço, não há crescimento, não há frutos, não há um desenvolvimento que mostre que eles estão progredindo na fé a qual eles foram inseridos. Que coisa triste. Agora eu pergunto, quanto mais isso afeta os olhos santos do Senhor sobre a sua igreja, igreja que foi comprada pelo sangue do seu próprio Filho. Que coisa triste, que coisa terrível. Paulo aqui ele está orando para que a igreja de Deus ali em Filipenses, os filipenses ali não sejam infrutíferos, não sejam estagnados numa espécie de fé estática. Ele está apontando exatamente para isso. Olha, a eleição, é como se ele estivesse dizendo, olha, a eleição, essa segurança, ela deve produzir crescimento, ela deve produzir não só essa aderência, mas um tipo de fruto que nos torne parecidos com Cristo Jesus. E o segundo ponto que ele aborda aí é a questão da ortodoxia sem amor, né, que até possui categorias corretas, mas não manifesta a misericórdia, a paciência, né, o zelo pastoral que procedem de Cristo. Ele está dizendo exatamente isso, que ele ora e também faça esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento de toda percepção. E toda percepção. Ele não faz essa dicotomia aqui, né? Ele não, como diz outro autor, né? Ele não separa aquilo que Deus uniu. Amor deve acrescentar um conhecimento. Conhecimento deve servir em amor. Essas coisas andam juntas e interligadas. E aí o verso 10 apresenta aí o propósito de tudo isso, e para o qual ele tem orado incessantemente. Ele tem orado pelos servos do Senhor ali em Filipenses, os filipenses, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Para o dia de Cristo. A expressão que ele usa aqui,
Aprovar as coisas excelentes indica discernir, testar, avaliar, escolher aquilo que realmente importa. Escolher aquilo que realmente importa. Por isso é interessante o tema e o texto que a gente tratou aqui na hora da confissão de pecados. Né? Muitas vezes a gente conduz a nossa vida no auê, tá? No auê. De forma bagunçada, de forma desmedida, de forma desregrada. E ele está apontando aqui exatamente isso, nessa expressão, aprovar as coisas excelentes, que aponta para isso, né? Testar, avaliar, escolher aquilo que realmente importa. Perceba isso, irmãos, entenda que a vida cristã, ela não consiste meramente em escolher entre o certo e o errado, mas em discernir o que é excelente diante de Deus. A oração de Paulo envolve isso para que vocês cresçam, para que vocês avancem mais e mais no pleno conhecimento e toda percepção. Toda percepção não é meramente uma questão de isso é certo, isso é errado, né? Você já teve que lidar com aquela questão que a pessoa vem tão assim, isso é certo, isso é errado, como se fosse uma mera questão de, né, um checklist, tum, 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 e isso não é. A vida cristã envolve exatamente isso, esse discernimento entre aquilo que é excelente aos olhos de Deus e que deve ser achado das nossas vidas e aquilo que não é, aquilo que deve ser reprovado. Às vezes existem coisas até legítimas, mas que não são excelentes para a nossa vida, para o nosso uso, para o nosso constante uso. Por isso, irmãos, a igreja precisa de discernimento. O alvo aqui da oração de Paulo é que os crentes sejam sinceros e inculpáveis para o dia do Senhor. Essa é outra percepção que constantemente nós nos esquecemos, que nós estamos caminhando para lá. Paulo aqui, irmãos, ele não está ensinando uma espécie de perfeccionismo. Ele está falando de integridade, ele está tratando de pureza, de motivação correta, coerência de vida, ausência de escândalo. Ele está apontando para isso. Veja como todos esses núcleos, ou como todos esses textos estão apontando para esse núcleo, que é dito aí no verso 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Essa é a segurança que nós temos, essa é a certeza que não pode escapar às nossas vidas enquanto nós caminhamos e vivemos nesse mundo, mas a realidade que não pode também perder, que não podemos perder de vista é essa. Nós estamos caminhando rumo ao dia de Cristo. E nós precisamos unir todas essas coisas e esse ponto focal que ele aponta aqui, que ele fez essa obra, ele está fazendo e ele concluirá essa obra. Como isso tem sido visto na nossa vida? Em pureza, em integridade, motivações corretas, coerência de vida, ausência de escândalos. Isso importa, irmãos, porque foi para isso que nós fomos eleitos, é para isso que nós fomos chamados, para mostrarmos essas virtudes de Cristo em nós, enquanto caminhamos nesse mundo. Verso 11 e o último verso. Cheios de fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo.
mediante Jesus Cristo. Aqui Paulo fecha o argumento de forma bem cristocêntrica, o fruto que Paulo usa aqui, estou só abrindo aqui meu outro aplicativo porque minha bateria já se foi. E eu já estou concluindo, viu? É interessante que Paulo ele argumenta exatamente isso, que o fruto de justiça ele não procede da autonomia humana, ele é mediante Jesus Cristo, ou seja, a mesma união com Cristo que nos justifica também deve produzir bons frutos em nós. E isso, irmão, isso impede o moralismo. Isso impede o moralismo que muitas vezes é encontrado no nosso meio, né? O fruto aqui que Paulo menciona não é justiça própria, né? Não é a justiça própria porque nós não temos méritos nisso, o mérito é de Cristo, mas também ele impede esse outro extremo, né? Que é a indiferença. Eu já estou em Cristo. Você já ouviu falar, eu estou salvo para sempre. Eu fui eleito, eu sou eleito, então está tudo bem, não importa a forma como eu vivo. Isso é um pensamento ímpio, tá? Isso é um pensamento ímpio, pagão, que não corresponde à nossa vida cristã. Quem está unido a Cristo frutifica. Quem está unido a Cristo e de fato caminha nessa perspectiva precisa dar bons frutos. Então, o ponto é exatamente esse. E o último aí, né, o fim último de tudo isso é a glória de Deus, né, como o texto nos apresenta. Ou seja, Deus começa a boa obra, Deus preserva essa boa obra, Cristo é o mediador e aquele que gera efetivamente o fruto do qual podemos frutificar, e Deus recebe toda a glória por meio do seu Filho. Eu quero concluir, irmãos, esse sermão com algumas aplicações, com algumas colocações aqui bem práticas. Filipenses, aqui nos versos dos versos 3 a 11, nos ensina que a segurança da igreja não está na sua própria força, né? Mas está na fidelidade do próprio Deus, aquele Deus que fez a promessa, aquele Deus que chamou o seu povo, é aquele mesmo Deus que preserva, guarda e conduz o seu povo. Paulo olha aqui para os irmãos ali em Filipenses e dá graças a Deus porque vê neles cooperação no Evangelho, vê neles esse vigor em permanecer, né? Então, ele ora para que isso redunde em frutos, isso redunde em uma vida que seja agradável a Deus, que expresse exatamente aquilo que Deus tensionou em salvar-nos dos nossos pecados. Salvar-nos dos nossos pecados. Isso inclui, irmãos, um tipo de vida que se preocupa constantemente com a forma como temos desenvolvido o nosso dia a dia na prática. Nós temos que prestar atenção nisso. Nós temos que olhar para isso com muita atenção, irmãos. Com muita atenção. Porque é muito bonito, né, você abrir o texto, ler o texto, olhar o texto de forma superficial, mas sem olhar o meio, né, o centro, o propósito, o objetivo dele ali. Né? Às vezes a gente se firma apenas numa sentença, como um jargão. Já viu um jargão? Não, aquele que começou boa obra, ele vai cumprir até o fim.
Mas como isso está acontecendo na prática na nossa vida? Talvez seja o ponto de revisarmos, de revermos se realmente essa boa obra foi efetivada, de fato, se foi feita em nossas vidas. Nós devemos olhar, porque se não há essas evidências que Paulo mostra ali na igreja, por meio da prática deles, por meio da vida deles, por meio da experiência vivida ali, se não há esse desenvolvimento, nós devemos reconsiderar se essa obra de fato aconteceu, para que então ela chegue a essa boa conclusão. Nós devemos, irmãos, ferir as nossas vidas por esse crivo, tá? Por esse crivo, não nos emocionarmos com algumas questões que às vezes ouvimos ou achamos muito legal, muito maneiro na questão do Evangelho, mas de fato testar isso, olhar para a nossa vida e ver se isso de fato é uma verdade ou não, para que nós não nos enganemos, para que nós não tratemos isso como uma verdade, mas que na verdade, de fato, não é. O Senhor nos conduza a essa percepção por sua bondade e misericórdia. Feche seus olhos, irmãos, vamos orar. Senhor Deus, Pai bendito, nós te agradecemos, ó Deus, por tua bondade, por tua misericórdia. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor todo o tempo tem nos chamado, nos confrontado com a realidade da vida cristã, com a realidade, ó Deus, da vida unida ao corpo visível de Cristo. Às vezes, Senhor, nós estamos vivendo no calor da emoção, no eba-eba, no oba-oba, e não nos apercebemos, não olhamos as entrelinhas, não olhamos, ó Pai, o que isso deve significar de fato. Mas, ó Pai, nós pedimos nessa noite que possamos, ó Pai, ter esse despertar para a realidade de que se o Senhor de fato começou essa boa obra em nossos corações, em nossas vidas, ó Pai, essa boa obra deve invariavelmente, Senhor, ser vista, ó Deus, em um modo de vida que testifique isso no meio da tua igreja, para a glória de Cristo e para o avanço do seu reino. Dá à tua igreja, Senhor, a graça de viver isso de fato como o apóstolo Paulo está ali, louvando e bendizendo o seu nome pela fé que ele tem visto nos seus irmãos naquela igreja. Que nós possamos, ó Pai, encontrar graça diante dos seus olhos nessa caminhada enquanto vivemos aqui. Fortalece, Pai, a tua igreja, edifica-nos, ó Pai. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Ficar de pé, irmãos.